Graça e paz. Estamos aqui novamente, estudo bíblico hoje, junto com o pastor Jeff. Daqui a pouco ele está chegando aí, vamos orar já, né? Agradecer a Deus em oração, que Deus tem cuidado de nós, né? Senhor, queremos te entregar esse momento, te agradecer de todo o nosso coração, tudo que o Senhor tem nos abençoado e cuidado de nós. Obrigado pela tua palavra, que será ministrada, pelo teu ensino, pela tua orientação e que muitos possam ser libertos na mente daquilo que o Senhor tem para nós no ensino da tua palavra, Pai. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deixa eu ver quem está aí já, né? Vamos lá. Opa. Jeff assinou. Então vamos convidá-lo. Ele está passando ainda os convites. E nós estamos aqui aprovando. Adicionar. Está chegando. Hello, my friend. How you doing? Fala, garoto. Are you speaking English today or what? Não, vamos falar em português mesmo. Oh, come on, let's Tá speak in English. O horário aí, eu cheguei até mais cedo. Já deu 20h15 já, né? Vai passando os links aí, olha o Ricardo Emílio, amém, Ricardo? Oh, aleluia. O pessoal tá chegando aí, Cláudio. Povo bonito do meu Brasil varonil. A Cláudia também está nos ouvindo, nos vendo. Glória a Deus. Vocês Deus é estão bom. tudo bem aí? Estão bem aí, Jeff? Tudo bem, graças ao bom Deus. Aleluia. Parabéns Deus é aí pelo noivado conta, do Roger, viu? Hã? Parabéns pelo noivado do Roger. Pois é, rapaz. Vê o que acontece com essas pessoas. Eles resolvem noivar. Vê se pode uma coisa dessa. Noiva em casa depois, né? Rapaz, já tá querendo marcar o dia, a hora já. Tá certo. O pior é que eu tenho que ficar vindo aqui, né, pra isso. Uma luta. Aí quando você for da próxima vez, já faz o casamento e já traz ele, né? Eu tenho que levar ele tudo, né? Aí a Rose, Paz Rose, esposa do Kleber, também tá com a gente. Que bênção. Glória a Deus. Mandando aqui. Tá mandando os links, né? Rapidinho, perdão aí a demora. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Estamos vivos, né? Como é que tá o tempo aí nos States? Olha, tá parecido com daí agora, esse momento. Tem hora que eu olho, tá a mesma temperatura. Que aqui é outono, né? Ah, tá. Alguns dias um pouco mais frio aqui do que aí. Mas assim, na maioria do tempo, tá bem. Aqui a gente nem sabe que estação mais tá. Mas isso é normal, né? Isso é normal, faz parte da vida. Nós estamos na estação do amor. Alguns dizem que a gente tá na primavera, vai saber. Amar a vida. É isso aí, eu quero viver para a glória de Deus, né? Paz, Senhor. Muito. Vamos lá, Rubão? Vamos, eu já estou aqui, o João Alberto. Vamos lá, não sei aonde, mas vamos. Ô, Glória. E Parabaraias, né? Se a gente já pensou, nós nos encontrando lá, Jeff, que lindo vai ser. Rapaz, vai ser bom demais. Quem chega primeiro, eu ou você? Para mim tanto faz, o importante é ir. Chegando que importa. O importante é ir.
Olha o Kleber chegou aí também. Aí, Kleber. Paz, querido. Ai, ai. Muito bom, né? O Bom, importante é chegar, né, amor? chegar lá, né? É. Nós Então, paramos no versículo 17, correto? correto, 17 e 18, né? Vamos que vamos, né? Certo. Exatamente. Diz para nós aí no 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Interessante, né? É mesmo. A lei foi dada por Moisés, mas a verdade, a graça, né, vem por parte de Jesus. Muito interessante essa frase aí. Né? Isso descreve e demonstra a plenitude da graça anunciada por João Batista, porque aqui estamos ainda falando de João Batista. Sim, né? a Ziara. E que é trazida por Jesus Cristo. Né? Que ele não aceitou de forma alguma ser visto como profeta, como Elias, né? Ele não era o Cristo, ele não era o ungido, ele não quis título, ele não quis reconhecimento nenhum. Ele apontou para Jesus, ele sempre apontou para Jesus, que é a nossa lição maior aqui. Eu acho que, principalmente no século XXI, né, que as pessoas estão precisando mais apontar para Jesus, né, do que para si mesmo, do que para as placas de igreja, do que tudo isso. E Deus, a palavra, né, o verbo, Jesus Cristo, trouxe uma ordem diferente daquela instituída por Moisés. Né? Moisés ele instituiu leis para serem cumpridas. O Senhor ele vem com graça e verdade. Né? Aqui, como nos escritos de Paulo, Cristo toma o lugar da lei. Amém. Ele toma o lugar da lei de Moisés. E o foco da revelação divina é o caminho para a vida eterna que só é encontrado, ou só é possível através de Jesus Cristo. Aleluia. Né? Então, a palavra de Deus deixa claro para nós que Jesus é superior à lei, ele é superior aos profetas. Né? E isso é uma coisa que as pessoas precisam tomar posse disso, porque nós vemos muitas pessoas voltando ao Antigo Testamento, costumes do Antigo Testamento, cultos do Antigo Testamento, né? Se ligando a candelabros, se ligando a arcas, a coisas, pontos de contato, né? E o nosso ponto de contato chama Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Se uma arca hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus falou diretamente conosco, ele trouxe salvação individual. Né? Não está tratando mais com uma nação, ele está tratando com pessoas. E depois que as pessoas se tornam cristãs, elas fazem parte do corpo de Cristo. E aí, como corpo, nós trabalhamos juntos, desenvolvemos juntos, né, a obra de Deus. Então, a palavra de Deus, versículo 18, olha que versículo lindo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é o único, né? Que Sim. está junto do Pai, né? O tornou conhecido. Então, quer dizer, Jesus Cristo, o unigênito, né? Ele fez o Pai conhecido para todos. Que até então, ninguém jamais havia visto Deus. E as pessoas ali vendo Jesus estavam vendo o próprio Deus encarnado. Né? A segunda pessoa da Trindade. Então, Jesus, a palavra, o verbo, é a declaração perfeita do Deus invisível. O Pai e o Filho pertencem à mesma família e Jesus declarou a natureza do Pai invisível ao ser humano. Né? Não temos que nos perguntar sobre a natureza e a personalidade de Deus. Jesus Cristo declarou isso tanto com o seu ensino quanto com a sua vida. Por isso que quando eles pedem, né, você está falando aí do Pai, né? Mostra pra gente, né? Você me viu, você já viu o Pai. A resposta de Jesus, né? Quem vê Cristo já viu a Trindade, já viu a triunidade, já viu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem esse relacionamento que temos com Cristo, nós podemos entender. E o fato é que aqui o Deus, o Theo, né? Do grego, ele está no substantivo, né? O substantivo Deus, ele não tem um artigo aqui do texto grego. Então, o que indica que o autor está apresentando Deus em sua natureza de ser. Não tem um artigo antes do Theo. Né? Nós temos aí
a Deus, jamais viu a Deus, o Deus invisível, né? Esse o aí nós temos no português, no grego não tem, né? Amém. Não existe esse artigo aí no grego. Isso aí é para poder rimar, para poder funcionar melhor, né? No nosso português. Então, não temos que nos perguntar sobre a natureza, a personalidade de Jesus, né? A divindade está aí representada para nós, né? Em sua totalidade em Cristo Jesus. Significa que nenhum ser humano jamais viu a essência de Deus divina, mas ao estar em Cristo, nós já conhecemos ela em sua totalidade. Não tenho mais nada a desejar. Já está tudo, né, presente ali. Então, a visão de Deus aqui significa, não é apenas visão corporal, embora seja verdade, lá em Êxodo 33, 20, 1 Timóteo 6, 16, mas é o conhecimento intuitivo, infalível, né, que capacita aquele que o possui a declarar a natureza dele e a sua vontade. Então, quando eu conheço a Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu estou totalmente em contato com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eu tenho todo o conhecimento necessário, né? Então, a expressão que está junto do Pai, né, que a gente vê aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, né? É uma expressão afetuosa e íntima entre Pai e Filho. Amém. Essa palavra aí junto do Pai, que é colocado para nós, ela está ligada àquele verbo no grego que está ligado ao amor, que é o storgê, né? Aquele amor de família, de pai e filho, sabe o dia que nasceu suas filhas e você olhou pela primeira vez na Marina, na Jéssica, primeira vez que eu olhei para o Roger, primeira vez que eu olhei para o Isaac, você passa a entender o que é amor à primeira vista. É verdade. Você bateu o olho, não tem, acabou, você ama essa vidinha pro resto. Eternidade. Não tem como ser diferente, né? O amor está ali, né? Então, é essa expressão afetuosa aqui e íntima do pai e o filho, né? Estar junto do pai, está dizendo exatamente dessa união, né? O testemunho de João Batista é exatamente esse, aquele que sempre esteve com o pai está entre nós, fazendo o que o pai conhecido para nós. Amém. Né? Então, é exatamente isso que está dizendo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito. Então, Cristo já viu, porque ele estava com ele desde a eternidade. Mais uma vez, deixa claro que ele já existia antes da fundação do mundo, né? E ele está junto do Pai, né? E tornou ele conhecido, né? Jesus veio com essa missão de que as pessoas pudessem realmente conhecer quem é o Pai, verdadeiramente quem é o Pai, né? Através do seu amor, do seu sacrifício, dos seus ensinamentos, da sua ressurreição, né? E do seu plano de salvação. Amém. Aí, com tudo isso, nós vamos chegar no momento aí onde os líderes religiosos de Jerusalém vão questionar João Batista, né? Dentro de tudo isso que ele está falando, né? Ele vai ser questionado. Então, ele diz aqui, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Mais uma vez, né? Quem estão perguntando são judeus lá de Jerusalém, que são sacerdotes, que são levitas. Não podemos confundir isso com a nação, né, judaica. Não podemos falar todos os judeus estavam questionando. Não, eram os judeus que estavam em Jerusalém, que eram sacerdotes e levitas estavam questionando. É porque muitas vezes a pessoa vê aí os judeus falar que os judeus estavam todos questionando. Não, eu já vi gente pregar assim, né? Os judeus todos estavam questionando Jesus, queriam saber de João Batista, né? E tudo mais. Então, tomar cuidado com isso. Então, já aprendemos isso, né? Que João Batista veio como testemunha, no versículo 7 e 15. Acabamos de ver qual foi o seu testemunho a respeito de Jesus nos versículos 15 ao 18, né? E pela primeira vez encontramos o termo aqui, os judeus, nesse evangelho,
para denotar não o povo como um todo, mas um grupo em particular, os religiosos em Jerusalém. Como vemos os pais do cego de nascença, né, por exemplo, que eram membros da nação judaica, que, diante do questionamento, que eram judeus, eles eram os pais do cego, ele fala, vocês perguntam para ele, já de maior, né? E os judeus estavam questionando ele, o texto diz. Aí muitas pessoas acham que a nação, né, o povo todo está questionando o pai. Não, está fazendo isso são os líderes religiosos. Amém? Amém? Aí nós chegamos no versículo 20. O versículo 20 é muito interessante, mais uma vez, João Batista fazendo as suas declarações. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Né? Eu não sou ungido. Com ênfase, João disse aos líderes judeus que ele não era, quem ele não era. Ele não passou a chamar a atenção para si mesmo. Mais uma vez, aquela mesmo, né, o retorno a esse mesmo assunto. Ele não era o Messias, ele não era o ungido, ele não era o Cristo, e o seu trabalho era apontar as pessoas a Cristo, ao Messias. Né? Então, a forma em que João afirma não ser o Cristo, ou seja, o Messias, tem uma insinuação aqui. Né? Se nós estivéssemos lendo no grego, né, enfatiza aqui como se ele dissesse, eu não sou o Messias, mas o Messias está aqui. É muito interessante essa forma. Que às vezes a tradução nos deixa aquém, né? Do que é realmente, né? Do que realmente está falando o texto. Mas há uma ênfase no grego, da forma que ele fala, não sou o Cristo, que nós vemos que está entre aspas, né? Não sou o Cristo. Mas a forma que ele fala, as palavras que ele usa no grego, deixa a entender que Cristo já está lá. Amém. Que ele já está presente. Como nós vamos nas cartas de João, né, 1ª, 2ª João, e quando ele fala do anticristo, por exemplo, ele já fala do anticristo no meio da igreja. Né? Porque anticristo são todas as pessoas que são contra Cristo e todas as pessoas que se fazem de Cristo. Né? Então, naquela época, já havia pessoas, membros da igreja, líderes da igreja, se fazendo de Cristo. E João deixa isso claro nas suas cartas que eles eram anticristos. Né? Eles já estavam no meio. Quer dizer que o anticristo final, que será Satanás e tal, a besta e tudo mais, já estava ali. Ele estava, lógico, ele sempre esteve, sempre existiu lá desde o começo, desde a sua existência criado por Deus e desde a sua queda. No entanto, não na função final. Mas a verdade é que a Bíblia deixa claro que há muitos anticristos na história da humanidade. E, inclusive, na igreja. Há muitas pessoas que são contra Cristo e tem muitas pessoas que querem tomar o lugar de Cristo. Isso é muito bom as pessoas entenderem o significado do anticristo, né? Que tem esse significado duplo no grego. Ele não é somente você ser contra. É o fato de, muitas vezes, eu e você tomar o lugar de, né? Eu e você decidimos que nós vamos ser o Cristo, né? Nós vamos mandar na nossa vida, nós vamos fazer o que queremos da igreja, né? Nós vamos tomar a glória para nós, essas coisas todas. E nós humanos fazemos isso muito, né? Então, isso já tinha lá na época de João. Isso já se enquadra na expressão anticristo. Exatamente. É onde Jesus vai falar que são aqueles que vão dizer em teu nome curamos, em teu nome profetizamos, e o Senhor Jesus fala, não te conhecemos. Amém. Né? Eles usavam o nome de Jesus, mas eles pegavam a glória para eles não tinham relacionamento com Jesus e tudo mais. O fato é que eles eram, na verdade, anticristos. Né? Eles roubavam o lugar de Cristo. Entendi. Né? É muito interessante nós pararmos e vermos que muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos os anticristos. Sim. Dentro das igrejas. Isso, qualquer forma de você... Glória, né? De qualquer coisa que Deus faz, é muito perigoso mesmo, né? Às vezes a gente... Ou mesmo usar as expressões, né? Eu posso fazer isso por você. Você já até ensinou sobre isso muito tempo atrás, né?
eu posso orar por você, eu posso jejuar por você. Você não precisa nem vir na igreja. Eu faço por você, não, nada disso. Você faz. Não. Aí você já se enquadra na expressão, né, Jeff? Anticristo. Exatamente. Estou roubando o lugar de Cristo, né? Do relacionamento da pessoa com Cristo. E às vezes, dentro da igreja, nós nos tornamos anticristo quando perseguimos alguém, quando não gostamos, porque na verdade nós não gostamos de todo mundo, mas nós devemos amar todo mundo. Então eu deixo de amar e eu começo a perseguir, eu não perdoo, né? Eu trato a pessoa mal, eu quero que ela saia, eu não quero essa pessoa aqui porque ela é um atrapalho para mim, né? Eu vejo isso muito em muitas igrejas. E a pessoa que faz isso, ele é um anticristo. Entendi, né? Ele não tem esse direito. Ninguém tem o direito de tirar uma pessoa do corpo de Cristo. Né? Verdade. A pessoa está ligada a Cristo. Nós podemos desligar quando a pessoa está vivendo em pecado, ela não sai do pecado e tal. É outra coisa, né? Mas porque eu não gosto, porque eu não me dou bem, essas coisas, né? É terrível, né? E a gente vê muito isso, porque eu quero a função daquele, quero pegar aquele carguinho para mim, né? Aquelas coisas assim. Então nós temos que vigiar bastante em relação a essas coisas aí, porque é perigoso, né? E aí ele chega no versículo 21. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É profeta? Ele respondeu, não. Então, sinceramente, diretamente aqui, de uma forma bem reta, ele não aceitou o ser o Cristo, ele negou ser Elias, ele negou ser profeta, né? Porque ele sabia o Deus zeloso que ele serve. Eu creio que ele tinha entendido já o propósito da sua vida. Na verdade, estava bem claro para ele o que ele tinha que fazer, né, Jeff? Ele sabia exatamente o que ele foi chamado para fazer. Para que ele foi chamado para fazer. Preparado para os pais dessa forma, né? O que Deus falou lá para o pai dele, quando o pai dele fica até mudo e tudo mais, porque ele duvidou, né? Ele passou muito bem o entendimento para ele o que deveria fazer, né? O que era a função dele. No entanto, ele tinha uma coisa que nós não temos hoje, muitos de nós não temos. Nós não entendemos que Deus é zeloso. Deus é amor e Deus é justiça. Né? Então, nós muitas vezes confundimos isso, só ficamos no amor e não entendemos que Deus é justiça também. Né? E a gente acaba se dando mal porque a gente próprio né, toma essas decisões. Então, foi importante aqui para o escritor do Evangelho de João, né, deixar claro para os seus leitores que João Batista não afirmava ser mais do que era. Né? E ainda que 200 anos 50 depois de Cristo, os reconhecimentos ali de Clementinos nos diz que houve alguns dos discípulos de João que pregavam sobre ele como seu mestre fosse o Messias. Então, na história da igreja, diz que alguns dos discípulos, alguns dos seguidores de João Batista o apresentaram assim, né? É como o membro da igreja que sai apresentando a gente como pastor de uma forma que você nunca se apresentou, né? Uma pessoa uma vez falou, né, que Deus já me usou muitas vezes para orar para as pessoas elas serem curadas. E eu recuso ser chamado de curandeiro, eu recuso fazer culto aonde eu digo que Deus vai curar. Né? Eu vou orar para as pessoas, Deus colocar. E se Deus curar, glória a Deus. Se Deus não curar, glória a Deus também. Não mudou nada. Né? Mas muitas vezes as pessoas, membros da igreja, falam assim, o senhor tinha que anunciar e fazer culto de cura e aquele negócio todo. Né? E aí as pessoas saem falando isso para as pessoas. Então muitas pessoas, às vezes, chegam a vir ao culto com uma enfermidade ou com alguém na família e fica esperando eu orar por ela, né? Então, assim, fica esperando Deus me revelar, e às vezes até mostra mesmo, mas fala para mim não orar em voz alta, né? Então, não é para me chamar a pessoa, não é para fazer aquilo. Então, aí as pessoas ficam meio frustradas, né? Mas eu nunca falei para sair falando isso de mim, né? Então, às vezes um discípulo, uma pessoa, sai falando as coisas do outro, né? E houve isso, Clemente ele escreveu isso, né, 250 anos depois de Cristo. Pode ser fácil para os sacerdotes e levitas de Jerusalém associarem
João com Elias por causa da sua personalidade e por causa da promessa que tinha na palavra de Deus em Malaquias 4, versículos 5 e 6, que veria daquela forma, né? João teve o cuidado de nunca dizer de si mesmo que era Elias. Mesmo assim, Jesus observou que, em certo sentido, João era Elias, né? Ministrando em seu ofício e espiritualmente, né? Da mesma forma, representando o que Elias havia feito, né? Nós vemos isso em Mateus 11, versículos 13 e 14, e Marcos 9, versículos de 11 ao 13. Em Deuteronômio 18, por exemplo, de 15 a 19, Deus promete que outro profeta viria no tempo devido. Com base nessa passagem, eles esperavam que outro profeta viesse e se perguntaram se João era esse profeta. Então, eles não estão assim... O que eles estão fazendo é que eles estão querendo confirmar se ele é ou se ele está sendo aquele que está apresentando, apontando. Mas ele recusou tudo isso, né? Eles aguardavam, né? Ele não aceitou essa implicação, esse reconhecimento, né? Não era para ele se revelar o Cristo. Cristo se revelou por si mesmo, né? Então, às vezes nós queremos dar uma ajudadinha em Deus, né? Nem sempre é o correto, né? Deixa que Deus é Deus e ele vai saber como agir na hora certa, da forma correta, para a glória dele, no momento dele, né? Então, João explica a sua identidade aos líderes religiosos. Finalmente, o versículo 22 e 23 diz assim: finalmente perguntaram, quem é você? Quem é você, Romão? Né? Dê-nos uma resposta. Para que a gente possa levar de volta, né? Para aqueles que nos enviaram. Se a gente voltar sem resposta, nós estamos com problema. Fala alguma coisa. O que diz você acerca de si mesmo? Fala alguma coisa de você mesmo, né? Diga quem você é. E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Né? Citando Isaías 40, versículo 3. João explicou sua obra, ele estava preparando o caminho do Senhor. Seu batismo preparou as pessoas, purificando elas com arrependimento, né? E com a ideia de limpar, de preparar para a visita do Senhor, como se você vai receber uma visita na sua casa, a gente costuma limpar a casa, se a gente sabe se a pessoa vai vir, que a casa é cheirosa, limpinha, como é que está o banheiro, né? E tal, e tal. Costumeiramente, a maioria das pessoas fazem isso, né? O fato aqui é exatamente esse. João Batista estava indo na frente, limpando a casa, né? As pessoas estavam se arrependendo de pecados, as pessoas estavam buscando, estavam preparando eles para ouvir e conhecer o Cristo, que iria trazer um batismo não mais de arrependimento somente, mas daquele que você recebe e se torna morada do Espírito Santo. Amém. Né? Eles estavam... coisa bem mais profunda. Amém. Né? Eles estavam tão preparados. Preparando o caminho. Amém. Eles estavam tão preparados, né, que lá em Pentecostes, já quando acontece a conversão, eu lembro que você já ensinou isso, né? Na verdade, as pessoas já estavam preparadas, né? Então, quer dizer, já vinha uma preparação, as pessoas só estavam esperando acontecer realmente a vinda, o Pentecostes ali naquele momento. Por isso que muitas almas se converteram ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eles esperavam por aquilo, né? Eles esperavam. Sonhavam, né? Não via a hora daquilo acontecer, né? Então, a verdadeira função de João não era ensinar ética, não era ensinar doutrina, não era ensinar teologia, né? Mas apontar os seres humanos para Jesus. Então, façam um caminho reto para o Senhor. É um chamado para estarmos prontos, pois a vinda do Messias está próxima. Então, a gente gosta a gente acha importante, porque eu creio que quanto mais nós sabemos, mais Deus nos usa. É bom estudar teologia, mas é bom estudar teologia com quem crê em Deus, né? É bom, nós, por exemplo, não temos teologia sistemática na nossa teologia, né? No nosso seminário. Nós ensinamos doutrinas, ensinamos o que é necessário saber sobre Cristo, sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre a igreja, né? Coisas que são necessárias para a pessoa ter uma vida cristã mais saudável, um ministério
que floresça, que ele possa levar as pessoas para apontar para Jesus. A igreja tem esse chamado de apontar as pessoas para o Messias e para a volta do Messias. Amém. Né? Para a vinda de Jesus. Né? E nós vemos que isso era o foco, porque muitas vezes a gente começa a ver que as igrejas começam a entrar numas mensagens, nos ensinamentos e numas coisas que, assim, não são salvíficos. Não são pontos salvíficos, não é teste de fé, e ensinam como se fosse a única verdade, né? Quando vai falar sobre o final dos tempos, vai falar sobre essas coisas, entra nos negócios, né? E aí existem outras formas de ver, existem outras formas de crer, que não muda o plano da salvação. Então se perde muito tempo confundindo a mente daqueles que não estão prontos, porque nós temos os neófitos da fé na igreja, que estão precisando aprender a ter fé, estão precisando a confiar, estão precisando aprender a base, né? Aprender a não ser manipulado, aprender a não ser levado por ventos de doutrinas, né? Aprender não sair correndo atrás de um do outro, mas estar firme na rocha, que é Cristo, né? E firme na palavra do Senhor. E muitas vezes a gente vê esse negócio, né? Por exemplo, outro dia eu peguei e puxei os 100 cânticos mais cantados na última década nas igrejas brasileiras. E depois que eu olhei todos eles e li a letra de todos eles, eu passei um sábado fazendo isso, né? Estava com tempo. Eu ia ministrar o louvor no domingo. De vez em quando o povo fica meio bobo lá em Pirituba, quando eu vou pregar e pede para ministrar o louvor. Né? Eles fazem essa besteira. E eu peguei e falei, vou ver, né? O que está rolando. Bom, eu consegui dar 100 músicas mais cantadas na última década nas igrejas brasileiras, só 7 que não tinha falsa doutrina. Só 7 que não tinha falsa doutrina. E eu falei, meu Deus, né? Porque, assim, a maioria deles, 99% deles, nós nunca cantamos, pelo menos na igreja que eu pastoreio, né? Nas que eu pastoreio, nós não cantamos eles, mas nós não cantamos as mais cantadas. Os top 10 dessa. A gente vai pela letra, pelo o mover do espírito. Você canta um cântico a primeira vez, você canta, você sabe que tem unção. E sim, pronto. Aí você pode ensinar para a igreja e vai embora. Por isso que tem cântico que a gente às vezes canta aqui na live, no devocional, de 200 anos atrás. E na hora que você canta, tem gente que fala, ai, que saudade, lembrei do meu tempo, gente chora, gente me manda mensagem no particular, nossa, você cantou aquilo, trouxe toda a lembrança, revigorou minha fé, um monte de coisa, né? E assim, por quê? Porque tem unção. Né? São as músicas, Jeff, as músicas da moda, né? São as músicas que estão na boca do povo cristão, né? Exatamente. Mas assim, a gente vai aprendendo a discernir, né? Essa música que você cantou hoje mesmo, a primeira que você cantou, Deus de Promessas, né? Deus, né? Luz na escuridão, né? Nós cantamos domingo na igreja também. E traz uma mensagem bíblica, né? Centrada em Cristo, né? Centrada em Deus. Mas a maioria das músicas é muito difícil, né? E as pessoas, elas gostam dessas músicas que promovem, né? O ego, promove o homem, né? Elas são antropocêntricas. Antropocêntricas, isso mesmo. É o que mais nós temos hoje na igreja, né? Então nós temos uma igreja hoje cristocêntrica e tem uma outra igreja, outra igreja da antropologia, né? Antropocêntrica. Essa mesmo. Nós temos duas igrejas hoje, na verdade, né? E muita gente confunde, porque quando as mensagens são realmente voltadas para si, elas trabalham muito nas emoções, né, Jeff? Elas são bem... Lógico. O povo... enche o meu ego, né? E tem aquele êxtase, né? Ele não tem diferença nenhuma de uma droga, inclusive, né? Porque aí você quer mais, né? Você quer mais disso, né? Então... Aí quando chega numa igreja que prega a palavra, ai, meu amigo, a pessoa sai dali e não quer voltar nunca mais lá. Isso mesmo, isso música triunfalista, isso mesmo, Ed. O Ed está colocando aí.
Agora, quando você chega na igreja que pega a palavra, Jeff, as pessoas falam que a gente é tradicional. Aí a gente tem que falar que a gente é cristocêntrico, e aí eles não entendem. Muitas pessoas não entendem, né? A gente respeita, né? Mas é difícil, é muito difícil, né? Tem muitas coisas que... Esse texto mesmo que a gente está lendo, que você está ensinando, e João Batista está deixando bem claro quem ele é. Aliás, primeiro João Batista deixa bem claro quem ele não é. Quem é uma coisa que a gente tem que pensar muito mesmo, porque nós temos que deixar bem claro quem nós não somos. Que é aquilo que você falou, às vezes a pessoa fala que vamos lá porque o Jeff vai orar por você, vai curar e não sei o que tem. Quer dizer, não foi você que falou. E como é que eu posso prometer uma coisa dessa? E aí, no culto, muitas vezes nós temos que dizer o que nós não somos, né? Eu gosto de falar para a igreja de Jundiaí que se eles forem a cara do pastor deles, eles vão se dar bem, porque o pastor deles é Jesus Cristo. E eu estou lá eu estou fazendo uma função. Agora, se eles quiserem ser a minha cara, eles vão se dar muito mal, porque eu ainda estou... lutando para cada vez mais entender o meu chamado e cada vez mais praticar o meu chamado e não o que eu não sou, né? Porque a gente, infelizmente, isso é natural, Jeff. Eu já me peguei fazendo muitas coisas e que eu não sou, o que eu não devo fazer. E hoje eu entendo melhor, né? Mas mesmo assim é muito complexo isso, né? Não. O fato, Rubão, é o seguinte: o dia que os pastores entenderem que eles são ovelhas e que o pastor é Cristo e que você está exercendo uma função pastoral, você está representando Cristo, mas você não é o dono das ovelhas e que você deve também produzir ovelhas, porque eu cansei de ouvir isso na minha vida, que quem produz ovelhas são ovelhas e não pastores, e um monte de pastor estáticos, um monte de pastor estéreos nos seus ministérios, que não produz nada, né? Porque não entendem que ele também é ovelha. Que o pastor, o grande pastor das nossas almas, é Jesus Cristo. E por isso que João está dizendo aqui aos líderes religiosos que eles queriam saber quem era João, mas João realmente não estava nem um pouco interessado em falar quem que ele era. Ele estava interessado em falar da missão dele. Amém. Falar da missão dele, de preparar o caminho para o Messias. Essa é a minha missão. E eu já tive muitas vezes aqui na América, nós temos igrejas que nos sustentam, em pessoas, indivíduos, que eu escrevo relatórios do trabalho. E muitas vezes eles querem saber como eu estou. E eu estou bem, né? E eles querem saber da minha vida pessoal, ela está bem, né? Mas eu não fico falando de mim, não fico falando, muitas vezes eu aponto para vocês o que aconteceu na igreja aqui, a igreja lá, e não falo de pessoas, né? Às vezes eles falam assim, mas fala o seu time, dê nome de pessoas, né? Quem que é qual pessoa, essas coisas, né? E o meu foco é o que Cristo está fazendo nas igrejas. É isso que eu quero relatar para eles, né? Não me importa quem orou no dia que, ou fez o apelo no dia que converteu não sei quem. Não importa quem estava lá nas águas e batizou, porque a pessoa é batizada em Cristo, não é batizada nem na pessoa que batizou, né? Então, assim, o nosso foco sempre é esse. Aí eu tenho que mostrar para eles, o nosso foco não são quem está fazendo humanamente. O nosso foco é quem está fazendo no mundo espiritual. Amém. Quem está fazendo isso capaz de acontecer de uma forma que só ele recebe toda a glória, né? Só ele recebe toda a glória. Então a gente fala, por exemplo, servimos o café da manhã para cerca de 70 moradores de rua todo domingo de manhã, assim, tem uma equipe que faz. Mas eu não falo quem é o líder da equipe, quem são os membros da equipe, não fico exaltando essas pessoas, né? Quem tocou no coração e fez essa equipe funcionar e ela acontecer é o Espírito Santo de Deus. E está sendo feito para a glória de Deus. E aquelas pessoas estão ouvindo de Jesus. E muitas vezes nós ficamos focados, né? Quem vai receber a glória, quem vai não sei o quê. E o humano tem isso. Inclusive, muitas igrejas, comércio, negócio,
elas têm o mês, né, da apreciação das pessoas, vai dar prêmio para cada um deles e não sei o quê, e leva lá na frente que esse aqui ganhou tantas vidas, esse aqui cuida do ministério tal. E eu acho bom, nós devemos reconhecer, devemos elogiar, lógico. Honrar as pessoas, né? Agradeço de coração, mas quando o foco passa a ser uma pessoa e não mais o Cristo através da pessoa, nós roubamos o lugar de Cristo, tornamos-se anticristos. Anticristo. E é muito sério. Né? E aí nós podemos continuar segunda-feira que vem aí no 24, né? Sim. Vamos dormir com essa aí. Cuidado para não ser anticristo. Amém. Eu creio que é o maior ensino, né, Jeff? Eu estou ruminando muito essa palavra de João, né, de João Batista, e ele falando que ele não é, né? Isso tem martelado na minha mente, e eu creio que é muito importante para nós, né? E eu creio que cada vez mais que o nosso foco é buscar apresentar a Cristo, né? A expressão que ele usa aqui, né? Faça um caminho reto para o Senhor. Eu não fui pesquisar no grego, mas dá a impressão que então que está tudo torto, né? Na verdade, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente estar fazendo o caminho reto. O caminho reto é esse aqui, ó. Não tem ninguém que está entre, né? É reto, né, Jeff? Eu vejo muito. E você vai ver na próxima pergunta, que a gente vai ver semana que vem, ele vai me perguntar por que ele está batizando, né? E tudo mais. E o que ele está trabalhando exatamente é em limpar essas pessoas, né? Preparar essas pessoas, levando as pessoas ao arrependimento, né? E a mensagem dos profetas, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos discípulos é nos levar ao arrependimento. Amém, amém. O arrependimento não é só eu reconhecer o pecado, eu abandonar o pecado. Abandonar. Né? E seguir a minha vida. Né? É pegar o que está torto e endireitar, né? Endireitar. Amém. Glória a Deus, Jeff. Obrigado mais uma vez. Deus consegue fazer aquilo que o homem diz que não é possível, né? O pau que nasce torto nunca endireita. Deus pega todo o pau torto, que somos todos nós, e vai endireitando. Mas é a vida toda. É um Deus de milagre, né? Amém. É um Deus de milagre. Deus abençoe, Jeff. Amém. Ore por nós e que você tenha aí um resto de semana maravilhoso aí nos States. Manda um abraço para todo mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço. Vamos orar? Vamos lá. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra, de bater esse papo legal, que a gente aprende muito com o Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a apontar todas as pessoas para Jesus, para que elas possam realmente estar ligado à rocha, estar ligado à luz, estar ligado àquele que realmente deu a vida por elas, para quando nós errarmos, elas não possam titubear na sua fé e duvidar do Senhor, mas porque elas estão firmes no Senhor. Não importava o que João Batista fizesse, ele queria que todos vissem o caminho reto até Jesus. Que nós possamos apontar todos até Jesus e tirar o foco de nós e colocar o foco dele, que é o nosso Senhor e Salvador. Abençoa as vidas, dê uma noite de descanso, uma semana de vitória, abençoada para a honra e glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, Jeff. Deus abençoe. Obrigado a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Segunda-feira que vem tem mais, 21h15. Vem junto e chama mais gente, né? Vem para cá. Tchau, querido. Deus abençoe, viu? Obrigado.